Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre as oportunidades na fruticultura, oportunidades para profissionais na fruticultura. Essa é a nossa ideia hoje, jovem. O Tatu tá final do semestre, né? Quase todos sabem, o Tatu é professor aqui na Universidade Federal de Lavras, da parte de fruticultura, com ênfase em viticultura e olivicultura, né? Uva e azeitona, oliveira. E a gente está numa fase aqui que já estamos no meio para o final e a molecada já está desesperada aí para conseguir estágio, para conseguir emprego. E sempre vem recorrente essa pergunta se na fruticultura a gente tem boas oportunidades, né? E, bom, como profissional da área, eu digo que sim, né? Digo que sim. Nós temos de várias formas, né? Então, pensando num profissional engenheiro agrônomo, a gente vai pegar vários viés aqui, várias profissões, né? Mas a fruticultura, se pensar, ela tem para profissionais técnicos, agrônomos e técnicos agrícolas, para profissionais produtores, né? Produtor é um profissional, né? Então, produtores de fruta, profissionais de venda, tá? Para vender, comercialização, e profissionais para atuar no suporte aí, né? Lógico que se a gente começar a pensar, tem vários outros profissionais que podem encaixar na cadeia produtiva de frutas, mas nossa ideia é a gente ficar nesse escopo um pouquinho mais limitado, né? Então, vou começar do que é mais fácil para mim, vou falar principalmente para profissionais de atuação, né? Na parte técnica. Então, para agrônomos, né, com certeza tem uma demanda absurda, né? Hoje, quando a gente fala em agro, né, lógico que toda a produção de alimentos, toda a produção do ramo agrícola, rural, né, está contemplada no agro, né? Então, o entendimento que a gente tem de agro desde o petitinho, produtor petitinho, uma pequena propriedade até uma macro propriedade, né? Então, desde pequenas empresas, grandes negócios, até aquelas corporações, umas blue chips da vida. E aí o agrônomo ele encaixa em várias áreas e várias fontes de atuação, né? Então, um agrônomo, até mesmo um técnico agrícola, né? A grande diferença das profissões ali é que técnico, ele tem uma função de execução. Então, ele é treinado para fazer. O agrônomo, ele sabe fazer, mas ele é mais treinado por uma função gerencial, estratégica até. Pode estar na execução, mas normalmente, pelo nível de conhecimento, pela bagagem, né? A grande diferença dos cursos é essa. O agrônomo tem mais bagagem teórica para ele trabalhar melhor o planejamento, entender os sistemas, né? Os agrônomos, nós somos engenheiros, então um bom engenheiro, ele organiza o sistema de produção e a gente consegue obter melhores resultados, né? O técnico é uma pessoa de execução, que ele vai estar ali dando suporte e executando, né? Temos técnicos maravilhosos, brilhantes, que fazem bom papel também na parte gerencial, na parte de planejamento, mas basicamente são essas diferenças, né? Então, o agrônomo ele pode trabalhar até como um gerente de fazenda, uma pessoa que vai trabalhar o planejamento, vai trabalhar a operacionalização, né? Vai ter uma função de gestor, tá? E o técnico pode ter essas funções também, mas às vezes ele é o cara que vai comandar a equipe de funcionários, é o cara que vai operar alguns implementos mais difíceis, né? Então ele é treinado para isso aí. Então essa é uma grande função, uma função de execução geral, né? Outra coisa que abrange as duas profissões ali é a consultoria, tá? A consultoria super interessante hoje para a fruticultura. Falta muita gente para dar consultoria, falta bons profissionais, né? Tem espaço para todo mundo, mas para os bons, assim, o espaço sobra. A gente não tem hoje, se a gente pensar o setor de grãos, né? Ele emprega mais pelo volume de grãos, a área que ocupa, né? O volume de produção. A gente comparar a fruticultura e o mercado de grãos commodities, a fatia do bolo, a fatia monetária ali da fruticultura é muito menor, perfeito?
Então hoje, assim, são poucos os grandes produtores de fruticultura, a gente vai ter, ou poucos os gigantes, a gente vai ter alguns grandes, muitos médios e bons pequenos, né? E aí é onde a gente consegue atuar nessa consultoria, trabalhando, né, no B2B ali, né, direto, produtor direto, mas a gente tem essa dificuldade. Então, o pequeno dificilmente consegue pagar o preço de uma consultoria, mas o médio e o grandezinho, com certeza ele vai estar conseguindo pagar e vai ter um retorno, né? A função do consultor, né, é botar a gente no eixo. A gente tem uma visão muito errada da consultoria na fruticultura, e isso pode se virar um tema, vai virar um tema para um podcast, né? A gente trazer alguns colegas aí para estar falando, mas o consultor não é aquele que ensina a pessoa a fazer, mas é aquele que enxerga os problemas do sistema de produção e organiza para a gente ter um melhor resultado, tá? E isso, tanto um técnico como um agrônomo conseguem fazer, lógico, em maior grau ali, pela característica das profissões, tá? Outra atribuição que a gente pode ter para os profissionais aí, né? A gente vem falando bastante da extensão rural, né? O país é carente de extensão rural. E aí sim o papel do extensionista é um papel muito mais de transferência de tecnologia, tá? Dele pegar na mão do produtor e ensinar, dar um suporte, porque às vezes são produtores que estão iniciando ou não têm o know-how, nunca teve a oportunidade de aprender. Então esse o outro papel ali, é uma baita de uma oportunidade na agricultura, né? A gente ter, né, hoje, acho que uma das maiores vagas para extensionista de fruticultura está dentro do Senar, das Ematers, né, os órgãos de extensão, e dentro do Senar um programa muito interessante que é o Senar ATG, né? É um programa de assistência técnica e gerencial. Então é gratuito para o produtor que tem adesão, e ele o técnico ou o agrônomo, ele vai estar atendendo esse produtor e ajudando ele a fazer a parte de gestão, que hoje é a mais difícil, né? O produtor que faz gestão é um produtor totalmente diferenciado e é um produtor de sucesso. Isso com certeza, tá? E aí, né, a gente está nichando as coisas, a gente está falando de assistência técnica, consultoria. Um ramo da fruticultura que demanda muita assistência técnica e consultoria é um ramo de gestão. O fruticultor, tecnicamente, ele costuma ser bom. Tá? Ele costuma ser bom, ele é bom tecnicamente, ele sabe fazer as coisas, sabe produzir. O grande problema dele é gestão e comercialização. Então falta esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de assessoria para ele, né? Então tá aí outra grande oportunidade para os profissionais do agro, né? Lógico, aí se a gente pegar nesses ramos, né, irrigação e fertirrigação, falta muita coisa que um agrônomo, um técnico pode estar suprindo. Tecnologia de aplicação é importante, podas, então tem vários vieses que a gente pode trabalhar aí, tá bom? Então, de uma maneira geral, que um agrônomo, um técnico agrícola poderia estar suprindo, né? Aí, lógico, entre cientistas dos alimentos, engenheiros agrícolas, tudo nesse meio balaio aí dessas consultorias, assistências técnicas, gerenciamento de equipes e aí vai, né? Mas para a gente não esticar demais o podcast, vamos trocar para o modo agora, né? O produtor, né? Que opções o produtor tem de trabalhar, né? Produtor é uma profissão dentro da fruticultura, talvez a mais importante, ele que viabiliza tudo, né? Mas tem várias oportunidades para ele, né? É algo que a gente já bate na tecla há muito tempo, é ele entender a região que ele está alocado, principalmente quem já produz, já tem a terra, tá? E ele entender o mercado que ele tem com base na região. Então, quando um cara quer virar produtor, ele ainda às vezes tem a opção de escolher a região, e aí, com isso, ele escolhe a região e mercado. Às vezes só tem essa terrinha e eu preciso entender o mercado. Então, isso é importante para o produtor, ele olhando o mercado, que é fácil dele vender, né? Ou é fácil dele processar e vender, é uma grande oportunidade. E hoje na fruticultura, assim, quando a gente está perto de grandes centros, talvez a venda in natura seja algo mais interessado, mais interessante, ou a gente agregar valor, gourmetizando os nossos produtos de alguma forma, né? Grandes centros pagam por isso, por uma fruta fresca de alta qualidade e produtos
gourmets, né? Para quem tem mais distante, às vezes trabalhar com produtos um pouco mais simples, mais fácil, que está no dia a dia, né? Então a gente não vai plantar um canistel se eu não tenho para quem vender aqui em Lavras, por exemplo. O canistel quase nunca aparece. Uma baita oportunidade de mercado? Sim, fruto tropical raro, de alto sabor. Topzera. Mas será que aqui eu consigo vender? Onde é o mercado consumidor? Vale a pena? Eu tenho condição de produzir um volume suficiente para deslocar isso de caminhão refrigerado? Sacou? Então, às vezes, para mim, um produtão tipo maçã, banana, citros, que é mais fácil de comercializar, é algo mais comum na dieta, é mais interessante. Ou se não, algo que eu possa processar, tá? E a gente processa esse produtinho aí e eu consiga ter estoque e despachar a carga aos poucos, né? Geleia, algum tipo de suco, né? Que tem crescido muito aqui para a nossa região, vinho, azeite, que a gente consegue, para quem tem caixa, poder de trabalhar. É uma bela oportunidade para o produtor rural, tá? Uma bela oportunidade para o produtor. Outra coisa que é oportunidade para o produtor rural também é os programas de aquisição de alimentos do governo federal, estadual e municipal. Muita coisa, né? Se a gente entrar nas licitações da prefeitura, tem esse trabalhinho, mas a gente vê que a prefeitura é obrigada a comprar de agricultores, principalmente familiares, né? Uma certa quantidade de produtos. Então, é interessante a gente checar isso no nosso município, o município perto tem esse tipo de demanda, porque produzir isso é interessante. Porque pela lei, o órgão público tem de pagar preço de varejo, né? Então, o mesmo preço está na gôndola do mercado, ele paga para o produtor. Então, o spread, né, o lucro ali, fica altíssimo, fica super grande. E isso é algo interessante, né? Falando nisso, a venda direta é sempre a melhor opção, a melhor oportunidade para o produtor. A gente sabe que às vezes é complicado, tá? Tá faltando mais uma opção aqui, né? Uma que talvez os produtores não gostem muito, que é a opção dos vendedores e principalmente a opção dos atravessadores, né? Querendo ou não, talvez eles fiquem com a maior lucratividade no mercado, mas são agentes importantes na cadeia, né? Acabei de falar, né? A gente tem demanda por gerência, consultorias em venda, o produtor tem várias oportunidades na venda, mas às vezes o cara só quer produzir. Pegar a fruta, passar para alguém e a pessoa manda para frente, tá? E aí o papel do atravessador é super interessante, tá? Então, dos atravessadores, né, que a gente vê de interessante? O cara que garimpa o produtor e vai buscando, às vezes até colhe para ele, leva uma equipe, uma empreita ali para colher e trabalha isso dessa forma. Até um cara que ele vai lá comprar o trem já colhido e vai entrando, né? O que é interessante em atravessar? Você ganha de 50% a 100% em cima da fruta, né? Dependendo do tanto que eu atravesso ou de onde. Se eu sou o atravessador que faz a venda direta, às vezes eu sou um cara só que tiro daqui e boto no mercado consumidor, no mercadinho, em outros lugares, que aí ele tem a venda. Tá? Isso é super interessante, né? Então, atravessar a fruta é uma baita de uma oportunidade. Uma baita de oportunidade mesmo, tá? Então é legal a gente pensar nisso aí, né, como mercado. Lógico, eu como agrônomo, como defensor da agricultura familiar, eu acho que o agricultor tinha de aprender a fazer isso sozinho, né? Se ele, às vezes é mais interessante ele pagar um funcionário para ter mais tempo para vender do que ele trabalhar, do que ele ficar só trabalhando e não vender. Então a venda direta, atravessar a própria fruta, vamos dizer assim, ele tem um spread maior, um lucro maior, tá? Bom, pensando no ramo de comércio ainda, né? As quitandinhas, os verdurões, aqui em Minas que tanta outra coisa, mas dá certo também. A gente consegue trabalhar, né? O cara, então, pensando que ele vai pegar de um Ceasa, que é um atravessador, não deixa de ser, ou que ele vai pegar de um atravessador e vender, ele bota um lucro em cima ali e boa, consegue vender, né? Fruta e hortaliça é algo que dá uma rotatividade boa, porque o pessoal compra, vai mostrando. Se for bom de controle de estoque e ter um bom perfil de venda dos seus produtos, você consegue uma alta lucratividade com isso, né? A gente fala para o mercadinho aí, de 70% a 100% em cima ele ganha ele. Mais ou menos isso, tá? Se a gente for pegar a estatística, o povo que estuda economia briga do Tatu falar essas coisas, mas
a conta fecha da seguinte forma. Se está em grandes redes de supermercados ou quitandas mais afastadas, você pode dividir o preço de gôndola por 3 ou por 4, que é o que o produtor vai receber. Se a gente está perto do centro produtor, a gente pode dividir por 2 ou por 3, tá? Vai depender muito dessas características aí. Show? Então isso é uma bela de uma oportunidade, né? Então os verdurões, se eles sacarem que às vezes os produtores locais conseguem entregar para ele, tá? Ele não tem um atravessador que vai pegar, ele pega a fruta fresca, consegue pagar mais para o produtor e ele tem um spread maior, porque a fruta chega menos cara para ela do que vir de outro atravessador. Então isso é super interessante, tá? Jovens, outra coisa, esqueci de falar para o produtor, né? Produtor que faz feira, né? Produtor que faz feira pega o lucro todo para ele. Isso é super interessante também. Às vezes ele ter uma diversificação um pouquinho maior ali, vale a pena para ele, para quem topa fazer uma feira, que é um pouquinho desgastante, tá? Então vamos lá. O que está faltando aí, né? Então oportunidades a gente tem. A gente falou no começo do episódio dos agrônomos, dos técnicos, né? Agora veio na cabeça, né? Tá tudo, fez roteiro, mas também outra oportunidade de venda de produtos, né? Os vendedores sempre existe e o mercado de fruticultura é uma fatia grande disso, principalmente para defensivos, né? Inseticida e fungicida e foliar, aminoácidos, estimulantes aí. A fruta paga bem porque encaixa, né? Pela lucratividade que eu tenho da fruta, a gente consegue trabalhar isso também, tá? Bom, e a gente fala um pouquinho das oportunidades dos produtores rurais, né? Lógico que ele entendendo a localização dele e o tipo de público que ele quer atender, né? Falamos que se ele vender direto, super interessante, fazer feira, bacaníssimo, tá? Mas tem os porém. E falamos do vender, né? O cara ser um atravessador, ou ele ter a lojinha que vende vende direto, isso é legal. E hoje, uma outra coisa que eu entendo que vale a pena, e talvez aí já é uma empresa à parte, ou encaixa no ramo de consultoria, prestação de serviço, não sei, são empreiteiras, né? Empreitas de poda, empreitas de colheita, empreitas de plantio, tá? Aluguel de máquinas, né? Algumas máquinas específicas, então, podar, desbrota, plantio, são operações que demandam muita mão de obra e às vezes o fruticultor não consegue pagar isso ou manter essa quantidade de funcionários na propriedade. É difícil. Então ele ter uma equipe na região ou que ele consegue trazer para fazer isso é extremamente válido, tá? Assim como algumas fruteiras que estão desenvolvendo, né, por exemplo, citros, que a gente faz muita poda mecânica, alugar essa maquininha aí no Citrus pode ser algo também super interessante, tá? Hoje também outra oportunidade de produtor é arrendar a entrelinha para a produção de grãos, hortaliças, né? Lógico, com um contrato muito bem feito, estipulando produtos. Tá ficando comum um arrendamento de entrelinha para plantio de soja, tá? E aí eu posso, caso eu não queira arrendar, eu posso contratar alguém para plantar soja para mim. Tá? Então, esse tipo de tarefa é legal. Hoje, o que a gente tem mais demanda é de empreitas de poda e colheita, né? Equipes que fazem isso recebem um valor X, ou por colheita recebem produto e o cara trabalha o mercado, ou pago por hora mesmo, ponto, acabou. Tá? Então, a gente tem essa outra oportunidade na fruticultura. Tá? Então, jovem, não sei, acho que eu tentei falar toda a cadeia, abordar os principais atores. Se faltou alguma coisa para a gente falar, deixe de comentar aqui no episódio, vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, nas redes sociais, né? A gente está no TikTok, no Instagram principalmente. Kawaii está mais morto que o Batman, mas a gente vai voltar com ele, tentar começar nele, na verdade. Mas deixe esses comentários aí e vamos trabalhando, vamos discutindo, vamos puxando temas, né? Vamos complementando o que a gente tem para falar, que num próximo episódio sobre esse tema a gente pode abordar. No mais, um abraço a todos e até a próxima.